Ô Rui, estamos aqui com o Rui Matheus Joaquim, que é psicólogo, tem livros publicados, é professor universitário e doutor em ciências com ênfase em neuropsicologia. Ele está fazendo uma série sobre as 5 emoções humanas. Já falou sobre tristeza, raiva, medo e hoje vai falar sobre nojo. É com você, Ruizeira. Opa, muito bem, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Estamos aqui, Flores, Teixeira. Bem, pessoal, hoje eu vou falar do nojo. O nojo é uma emoção muito curiosa. Ela tem também, evolucionariamente, um apelo de proteção. Basicamente, a gente sente nojo de tudo que sai do corpo. Fezes, urina, enfim, outros tipos de coisas que saem do nosso corpo e que saliva, né, esse tipo de coisa, né? Por que a gente tem nojo de tudo que sai do corpo? Porque, basicamente, essas coisas podem ser potencialmente patógenas. Elas podem trazer coisas que contaminem e prejudiquem a nossa saúde. Então, desde muito cedo na evolução, né, essa emoção ela surge como um mecanismo de defesa. Mas o nojo é um tipo de estado afetivo que gera um processo de aprendizagem muito rápido. Né? Por exemplo, se eu estiver comendo uma bolacha perto de você, e você falar comigo e cair uma fração minúscula da sua saliva na minha bolacha, eu entendo que toda a bolacha está contaminada. Eu não quebro o pedacinho de onde caiu a saliva e jogo a bolacha fora. E jogo aquele pedacinho fora. Eu jogo a bolacha toda fora. Tá? Por quê? Porque o nojo ele gera uma generalização grande, né? E sabendo disso, algumas pessoas mal intencionadas, por exemplo, usam o nojo para dirigir estados de aversão e de evitação a determinados grupos e minorias sociais. Por exemplo, os nazistas, eles ensinavam as crianças a identificar judeus, dizendo que quando elas encontrassem um, ele estaria sujo, mal cheiroso, com a barba toda bagunçada, com gordura na roupa, coisas desse tipo. Por quê? Porque quando você associa palavras que evocam nojo a determinados grupos, pessoas ou objetos, por exemplo, há algum tempo atrás a gente ouvia-se dizer, né, a AIDS é uma doença gay, né? Esse tipo de ignorância, esse tipo de preconceito absurdo, né? E que algumas pessoas, por questões ideológicas, por questões de preconceito, né, acabam associando algumas palavras que evocam o nojo, né, a determinados grupos, a determinadas minorias, a determinadas situações. Isso levou alguns psicólogos sociais a chamar isso de asco moral, né? Quando você entende que algum grupo, por ser muito distinto, ele pode contaminar os seus valores, contaminar as suas... Então, o nojo ele tem uma outra curiosidade interessante, né? Ele começa com esse elemento básico de proteção, mas num nível de cognição e de simbolização, ele começa, então, a ter outros usos aí, né, ao longo do desenvolvimento. Não sei se você sabia, pessoas mais conservadoras, né, politicamente, tendem a ser mais nojentas do que aquelas mais liberais. Né? Foi feito um estudo em que você tinha uma escala de inventário, um inventário do nojo, né, uma escala de sensibilidade ao nojo, que tinha perguntas do tipo: você comeria um chocolate que foi moldado na forma de cocô? Ou você comeria uma larva completamente inofensiva para a tua saúde, né? Que não faz mal nenhum, mas que é uma larva, né? Apesar de ser uma fonte de proteína, ela não te faria mal. Você tomaria um copo de leite que foi mexido por um mata-moscas que foi usado, mas que está completamente limpo? E aí, com base em perguntas do tipo, você consegue uma métrica de o quão sensível e o quão menos sensível ao nojo uma pessoa é. Eles soltaram esses formulários durante eleições para governador nos Estados Unidos, se não me falha a memória. E a curiosidade era que nos estados em que a população tinha uma alta sensibilidade ao nojo, tinha uma tendência a vencer o candidato conservador. E nos estados em que você tinha o candidato, né, a governador, por exemplo, em que ganhava um liberal, as pessoas tinham uma menor tendência ao nojo. Então, se eu aplicar uma escala de nojo em você, de sensibilidade, talvez eu consiga saber em quem você vai votar na próxima eleição ou quem você votou na anterior, né? Por conta dessas curiosidades, o nojo ele tem essas particularidades. Do ponto de vista patológico, o nojo vai se manifestar através de coisas do tipo transtorno obsessivo compulsivo, né?
aquelas obsessões por limpeza, etc., que é uma versão mais patológica da mesma condição, né? Então, nós temos versões desreguladas desta emoção presentes em transtornos como o transtorno obsessivo compulsivo em alguns critérios, e nós também temos o nojo associado ao preconceito de uma forma muito grande. Assassinos em massa também tendem a experimentar basicamente nojo, aversão, né, raiva e desprezo de uma forma muito condensada. Se você pega vídeos de assassinos em massa, questões relacionadas à impureza, à divindade, né? O nojo tem isso, né? A ideia de que algo é impuro, que ele me contamina, né? Muitos desses assassinos em massa também trazem em seus vídeos pré-ataques uma série de narrativas relacionadas aquele atirador do Realengo, por exemplo, ele falava que quando ele morresse, somente pessoas virgens poderiam tocar o corpo dele, ele deveria ser embebido, embalado, enfim. O nojo é uma das emoções muito curiosas que nós temos, né? E aí a gente tem todas essas funções associadas a ele. É uma das mais interessantes também, né? Com certeza. Você me lembra que eu, que gosto muito da série Criminal Minds, tem muito disso realmente. Eu vou prestar até mais atenção agora. E também me fez lembrar que dessa associação do nojo com os conservadores, que tendem a sentir mais esse sentimento, lá atrás, há um tempo, lembra que o mandatário do país começou a falar de Golden Shower para tentar linkar isso com um público muito específico do qual parece que ele não é muito fã. E depois, um outro dia, eu gostaria até que você comentasse isso, o fato de as pessoas combaterem de forma muito rigorosa certos públicos, e existem psicólogos que dizem que pode haver algum traço disso na personalidade da pessoa e por isso ela ataca com tanta virulência determinadas situações, né? Ô Rui, é verdade, ou tem a ver, ou é mito e tal, que as mulheres, elas são mais sensíveis ao nojo que os homens? Porque realmente, né, às vezes no mesmo local alguma coisa me traz muito nojo, meu marido vai lá e já limpa, já arruma, e nada, né? É verdade isso? Eu não consigo te responder tecnicamente, porque não me recordo desse dado, se houve algum estudo dizendo se homens e mulheres são mais sensíveis ou menos sensíveis ao nojo. Me escapa essa informação. O nojo tem uma coisa muito circunstancial, sabe? Ele depende muito do momento. Por exemplo, eu não disse que a gente sente nojo de coisas que a gente que saem do corpo. Mas você notou que quando você está na hora do sexo, você quase não sente nojo de nada? Entende? Pense nas coisas que você faz durante o sexo. Ela envolve coisas do corpo, entende? Mas por que é que nesse momento eu não sinto nojo? Porque nesse momento o fator excitação, ele ativa circuitos no cérebro, por exemplo, circuitos dopaminérgicos relacionados ao prazer sexual, etc, né? E o nosso cérebro ele funciona de modo muito, às vezes ele funciona de modo muito modular. Quando eu tenho uma ativação maior num determinado circuito, eu posso não experimentar outras emoções. Então é quase como se eu ficasse cego para o risco no momento em que eu estou sob forte excitação sexual. Por isso é que eu digo que tem muito a ver com as circunstâncias do momento e sobre quais sistemas cerebrais estão em maior atividade naquele contexto. Por exemplo, você fica com nojo do cara que salivou na tua bolacha, mas se ele for o teu crush, enquanto você ficou com medo de uma fração da saliva dele na bolacha, mas quando você se imagina beijando ele, se ele for o teu crush, lembra aquele beijão de boate que você dava? O cara falou, né? Quando eu ia na boate, quando eu era adolescente, né? O beijo de boate é aquele que a gente varre a boca toda da pessoa, né? Entende? Né? Depois que a gente casa, a gente tem menos. Mas... Legal. Mas por que você não sente nojo nessa hora? Porque você está sob efeito de um outro padrão excitatório no cérebro. Muito Perfeito. legal. Muito obrigado pelas informações, bem interessante. E na próxima vez você volta para falar sobre alegria, certo? Oba! Certamente. Tá bom, então. Rui, bom dia, bom final de semana, obrigado, até mais. Tchau, Rui. Um abraço, galera, até mais. Até. Valeu.